Graça e paz, povo de Deus. Então, começou agora a nossa aula. Nós vamos começar com uma pequena oração, abrindo esse dia de aula, né? Vai ser bênção, creio. Senhor Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos por mais uma aula, por mais uma vez estarmos aqui reunidos, mesmo que offline, mesmo que distante, mesmo que pela internet. Mas no Espírito nós estamos em unidade. Senhor, abra o nosso entendimento esta noite, envia o anjo da palavra e revela aos nossos corações qual seja a tua boa, perfeita e agradável vontade dentro da tua palavra, Senhor. Que o Senhor abençoe cada um desses meus irmãos, visite as suas casas, as suas famílias, seus patrimônios e tudo quanto eles têm. Que o Senhor cerca, proteja e as bênçãos sejam liberadas sobre cada um. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Pessoal, vocês estão aí com a apostila. Talvez não dá para vocês ao mesmo tempo que usa o celular. Só se tiver dois celulares, né? Mas, mas eu vou estar aqui com a minha. O importante é você prestar atenção. E qualquer coisa você volta depois e assiste com a apostila em mão ou pelo celular. Aí você assiste pelo computador usando outra ferramenta. Porque eu sei que se você tentar abrir aí, né? Talvez o celular que você está usando vai dificultar um pouco. Mas se tem um celular a mais aí ou de alguém e quiser acompanhar aí no celular, acompanha. Ou no seu computador, não sei onde você está assistindo. E quem vai assistir offline, ou seja, posteriormente, também a gente vai sempre estar disponibilizando as apostilas para você estar acompanhando os estudos. Na verdade, não é nem a apostila, né? É apenas um rascunho, apenas um esboço da aula. Não é nem uma apostila, é só o esboço que eu crio. Certo? Dito isso, vamos lá. Hoje, pessoal, ainda nós estamos dentro do tema para falar sobre línguas estranhas, sobre os dons espirituais, e hoje é para falar sobre línguas estranhas. Bem provável nós vamos ter essa aula. Essa aula mais é uma aula conceitual, para a gente formar conceito, para a gente fazer fundamentação. E a próxima aula vai ser uma aula mais dinâmica, ou seja, mais textual, direto no texto, para a gente entender quais são as manifestações do dom de línguas estranhas, entendeu? Hoje nós vamos ver aqui um conceito muito poderoso, muito forte, tá? Se você vê aí no esboço, a primeira coisa que eu anotei é: não existe línguas estranhas. Por que que não existe línguas estranhas? Eu estou dizendo o termo, tá, irmãos? Essa expressão línguas estranhas é um adicional que o autor colocou. Na verdade, no original, sempre você vai encontrar noutras línguas, são as expressões, ou línguas desconhecidas, tá? Ou apenas línguas. Mas o pentecostal raiz e as traduções antigas colocavam línguas estranhas, né? Aí se popularizou como línguas estranhas, mas essa expressão não existe dentro da Bíblia, tá? Então, se você ouvir alguém falando, mas não existe essa expressão línguas estranhas, tá correto, não existe. Foi um acréscimo, né? Que o tradutor da Bíblia, seja ela qual for, colocou lá. Inclusive, eu acho mais difícil nos dias de hoje encontrar essa tradução antiga, entendeu? Que tem línguas estranhas. A maioria é noutras línguas, línguas desconhecidas, como é o que eu coloquei aí, e assim sucessivamente. Estranhas, eu acho que eles já... É bem difícil, só as Bíblias mais um pouco antigas. Mas vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, diz assim, ó: e outros, a operação de maravilhas, e outro a profecia, e outro o dom de discernir os espíritos, e outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas, tá? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4 diz o seguinte: e o que fala em línguas desconhecidas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja.
O termo certo a ser usado é línguas desconhecidas. Você percebe que eu coloquei aí entre parênteses outros idiomas terrenos. Aqui nós já vamos começar a polêmica, mas espera aí. E não línguas estranhas, né? Que eu já falei isso para vocês, ou seja, idiomas espirituais. Porque na cabeça do pentecostal raiz, quando fala línguas estranhas, né, que ele às vezes lê ou pega essa tradução antiga, ele já entende que são as línguas espirituais. E aqui nós vamos entrar na grande polêmica já, porque, por exemplo, os pastores e as igrejas tradicionais, que não são pentecostais e não também não, algumas também neopentecostal que já não carrega mais o orar em línguas, né? Essas pessoas, elas têm um debate muito grande com os pentecostais, que acreditam na manifestação carismática de falar em línguas estranhas, né? Esses tradicionais, eles têm uma resistência terrível. E por que que eles têm essa resistência? Porque eles tentam ser bíblico, entendeu? E hoje o que a gente vai fazer é isso, ser bíblico sem matar o espírito, sem matar o dom, ok? Olha, a primeira coisa que você vai ouvir desse pessoal, e eu já vi no YouTube também até pastores famosos falando sobre isso, gente que tem muito alcance, sobre a promessa de Jesus, quando Jesus disse assim, ó, em Marcos 16, 17. Mas, e estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Certo? É a polêmica começa aí. Que línguas são essas? Que idiomas são esses? Eu até vi um vídeo de um pastor, aquele pastor Iago Martins, do canal 2D Teologia, muito conhecido aí. E ele era pentecostal e, de repente, não é mais pentecostal. Ele foi até batizado com o Espírito Santo, assim, com a evidência de orar em línguas estranhas, mas depois desacreditou nisso tudo, entendeu? Porque hoje ele considera que tudo isso é fruto de neurolinguística, que mais? Hipnose, essas coisas assim, entendeu? Ou seja, ele diz que é tudo emocional. E ele tem um vídeo muito antigo, que foi um dos primeiros que eu vi refutando línguas estranhas, aonde ele fala lá sobre um dado, sobre uma pesquisa que cientistas fizeram com pessoas para falar em línguas estranhas e gravaram som para tentar ver se é algum idioma terreno, alguma coisa espiritual, né? E no final da pesquisa eles não encontraram nada. A pesquisa vai dizer o seguinte, que todos os sons emitidos pelas pessoas são sons que as pessoas já carregam dentro de si mesma. É como se fossem fragmentos de palavras não bem encaixadas, não bem colocadas, de vários dialetos e sotaques, e aí envolve tudo isso, entendeu? O que que ele está querendo dizer? Que isso não tem nada de espiritualidade. Ora, a partir do momento que você usa aparelhos ou técnicas naturais para tentar, irmão, descobrir algo espiritual, aí você está de brincadeira também, né, não? Meu Deus do céu. Não tem fundamento isso, entendeu? É como eu tentar descobrir que quando a gente ora por uma pessoa e uma pessoa é curada de câncer na hora, o que que aconteceu ali, entendeu? É como se o médico, que remédio você aplicou, que medicamento, que é a gente como crente vai falar, é o poder de Deus, é a unção, é isso, aquilo outro, entendeu? É basicamente isso. Então, eu acredito que não se explica isso. Se vive, se crê, como se não explica a salvação. A gente só crê na salvação. Então, coisas espirituais é para ser vistas ou vividas espiritualmente. Você concorda? Eu acredito que sim. Mas aí aonde que eles se fundamentam? Nos originais, entendeu?
Porque quase todas, irmãos, quase todas, vou dizer para você que 90%, deixar assim 10, mas não é essa porcentagem não, estou jogando por cima. 90% dos textos originais, no grego, no caso do Novo Testamento, quando fala de línguas, ou línguas estranhas, ou línguas desconhecidas, ou noutras línguas, que para nós é o dom espiritual. Para eles é falar em outro idioma. Nós falamos português. É eu ir falar alemão, falar francês. Né? E isso está ligado diretamente ao que aconteceu em Atos capítulo 2, entendeu? Que as pessoas ouviram falar nos seus idiomas, e isso daí, na verdade, irmãos, nós vamos ouvir isso aí na próxima aula, que eu vou falar sobre as manifestações do dom, que uma das manifestações é literalmente falar em outro idioma, sem você nunca ter estudado, entendeu? São manifestações que ao longo do tempo, ao longo do processo, elas vão ficando mais raras, entendeu? Por que que elas vão ficando mais raras? Na minha opinião, porque a tecnologia aumentou muito, entendeu? Naquela época dos apóstolos, então, eles precisavam evangelizar outras pessoas que tinham outros idiomas. Então, o Espírito Santo veio e ativou eles e destravou esses idiomas na mente deles. E hoje a gente tem um monte de outras ferramentas. Pode acontecer que a gente está orando em línguas estranhas e de repente eu naquele êxtase, naquele frenesi, naquela unção, naquele mover ou aquele reteté, eu falar um idioma ou algumas palavras que uma pessoa de um outro idioma que eu não tenho a mínima ideia vai ouvir, vai captar alguma coisa ali? Pode ser que sim. É o que eu estou falando. Na próxima aula, a gente vai falar muito disso. Porque hoje a gente vai se basear nisso. Porque quando você se depara com um irmão, uma irmã tradicional, um batista, um presbiteriano, sei lá, alguém que não é adepto ou não crê na manifestação dos dons, e principalmente no ato de falar línguas estranhas, e se ele tem conhecimento bíblico do original, ele te pega, irmão. Tu sai incrédulo. Tu morre espiritualmente, como aconteceu no caso do pastor lá, entendeu? Mas hoje eu sei que ele está bem aberto e talvez o que eu vou passar aqui para vocês talvez não chegou ainda ao conhecimento dele sobre essa nova linha de interpretação e de visualizar o que é que acontece quando a pessoa entra no êxtase para orar em línguas estranhas. Então, eu acho que ele ainda não tem essas informações, entendeu? Que é o que a gente vai passar aqui, ou seja, eu mesmo, eu nunca vi ninguém pregar sobre isso. Eu nunca vi. Eu montei a pregação faz uns 6 anos, ou mais, sei lá. Tem até um vídeo antigo. Eu acho que o vídeo já tem 6 anos. Eu estava vendo no YouTube, o vídeo tem 6 anos que eu gravei, que eu falava justamente sobre isso. O vídeo lá no YouTube. Então eu devo conhecer isso já tem, sei lá, uns 8 anos que eu tenho essa linha de interpretação bíblica aqui, sobre por que a gente pode ainda orar em línguas estranhas, por que que isso é espiritual também, tá? Mas, vamos lá. Todos eles vão usar o original para matar esse dom. Porque no original, olha aí, ó, a expressão novas línguas, em Marcos 16, versículo 17, o termo grego para novas é kainos. E o que é kainos? Novas línguas que as pessoas já falam. Ou seja, novas línguas, mas é novo para mim, mas o idioma já existe, alguém já fala esse idioma. Não é a palavra neos no grego, que é um novo que ninguém nunca viu, ou que ninguém, no caso, nunca ouviu. Então, aqui em Marcos, quando Jesus fala novas línguas, ele está literalmente dizendo, falando, segundo quem escreveu, ele está falando sobre falar outros idiomas. Outros idiomas. Inglês, português, espanhol, alemão, sei lá, italiano. É literalmente isso. Então, o irmão batista tradicional, ele vai esfregar isso aqui na tua cara, irmão. E vai falar
se você não tiver como rebater biblicamente ou espiritualmente ou teologicamente, tu sai de lá frio, entendeu? Tu mata o dom. O cara sepulta, porque é justamente isso, tá? Mas vamos lá. Isso significa, portanto, que novas línguas ou kainoglossa diz a respeito de línguas já faladas, né? Já disse isso aqui. Aí eu citei para vocês, e aqui também no esboço está escrito, Atos capítulo 2, versículo 4, que eles falaram outras línguas, e todo mundo que estava ali no dia do Pentecoste que ouviu, eles estão bêbados, estavam vindo no próprio idioma deles, e ouviram mensagens de arrependimento, de quebrantamento e tudo isso, né? Então, a gente consegue entender até aí. Pois bem, ó. Mas é onde é que entra o entendimento que eu quero passar aqui para vocês. Esta referência aqui, olha a conexão que eu fiz, irmão. E engraçado que lá na pregação do YouTube, eu não fiz essa conexão que eu vou fazer aqui com vocês, tá? É a primeira vez que eu vou traçar um paralelo bem justo, bem juntinho assim, tá? Porque conforme eu fui fazendo o esboço para essa aula, minha mente foi abrindo e eu fui conectando o Espírito Santo falando novas coisas sobre algo profético poderoso. Olha, em 1 Coríntios capítulo 14, o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, ó, porque o que fala em línguas desconhecidas ou língua estranha ou noutras línguas, né? Ele não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em mistério e em espírito, quer dizer, e em espírito fala mistérios. Mistérios é segredos. Pronto. É aqui aonde você tem que falar para esse irmão tradicional. Mas e o que Paulo disse lá que ninguém entende? Homem algum entende. Existe uma manifestação, eu quero que você entenda. Existe uma manifestação deste dom que eu vou falar outro idioma. É isso que eu quero explicar para vocês. Eu vou falar inglês, eu vou falar francês, eu vou falar alguma coisa, ou eu passo a vida, morro, vou para o céu e não vou falar. Entendeu? Não preciso dessa manifestação para ser salvo, para. Não, não, não. Isso aí são casos extremos. Você está num país desconhecido, sei lá, alguma coisa assim, entendeu? Porque a gente aprendeu na aula passada que todos os dons, eles são manifestos para o que for útil. Se tá todo mundo aqui, irmão, no reteté no Brasil, só tem brasileiro, tu acha que Deus vai querer que a pessoa fale japonês? Tu acha? Não tem cabimento, entendeu? Não tem cabimento. Se tá todo mundo, não vai haver uma manifestação para tu falar inglês, se todo mundo só fala português. Ou seja, como é que faz? Então, eu quero que você entenda que existe essa manifestação que você fala em outros idiomas realmente, palavras, fragmentos disso, mas existe uma manifestação para sua própria edificação, para você mesmo, para você crescer em Deus. É isso que a gente vai falar também na próxima aula, porque hoje aqui é uma aula de conceito. Mas eu quero que você entenda isso porque é de suma importância. Ou seja, Paulo ele está dizendo aqui que existe uma línguas estranhas que homem nenhum entende. E ninguém entende. Aí eu anotei no esboço aí a palavra homens, que é antropos, é a humanidade, ou seja, todos os seres humanos. Existe uma manifestação de línguas, existe o orar em línguas, que não tem homem nenhum que vai conseguir entender. Ninguém. É isso que o original está dizendo. Homem nenhum. E quando fala homem nenhum, está falando ninguém na humanidade, no planeta, não tem esse idioma aqui. Olha aí como é que começa, entendeu? Olha como começa a fundamentação. Outrora, irmão, eu tenho que explicar isso aqui mastigadinho para você. Outrora, nós acabamos de ler.
que eram idiomas terrenos, que todo mundo conhecia, idiomas que já existem. Mas Paulo agora está falando algo, puxa para nós, puxa para cá, que ninguém entende, irmão. Ninguém entende, só Deus. Porque você fala segredos com Deus. E aí eu, inclusive, eu peguei no original a palavra ninguém. O que é ninguém? Ou quem é ninguém, né? Ninguém significa nenhum. Exclui categoricamente, declarando, é excluir. Ninguém é, tem nada, nada, né? Declarando o fato de que não existe nenhum exemplo válido. É excluir por definição, excluir tudo ou qualquer, sem exceção. Ninguém, o que então quer dizer a palavra ninguém? É ninguém. Excluído tudo. A não ser, o texto vai dizer, a não ser, se não, no caso Paulo vai dizer, se não, Deus. Então, já começa aqui. Há uma manifestação que a gente fala em outros idiomas e todo mundo, todos os homens vão entender, ou segundo seu idioma. Ok? E agora Paulo está falando de uma manifestação que ninguém entende. Certo? É aqui que você começa a desdobrar. É aqui que você começa a pegar o entendimento desse irmão, que é um tradicional, para começar a entender melhor o que significa, tá? Ó, vamos lá. Eu até coloquei aqui, abaixo aqui, um pedacinho, um print, né? Que o texto vai dizer assim, ó. Vou repetir, vou ler de novo. Porque o que fala em línguas desconhecidas não fala a homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E espírito, em espírito. Por mais que está saindo som da minha boca aqui, sei lá que tipo de som, não importa. Olha, eu estou em espírito falando com Deus. Entendeu? Eu estou em espírito falando com Deus. Estou lendo aqui o pessoal do chat aqui. Não é nada importante, né? Em espírito. Ou seja, dentro do meu espírito, eu estou falando segredos com Deus. E não é à toa que o apóstolo Paulo diz que tem gente que tem o dom de interpretar. Não é traduzir, irmão, é interpretar. Ele pega esses segredos, ele pega esses mistérios e ele consegue trazer uma mensagem. E mensagem essa que pode ser até uma profecia, uma revelação, uma palavra de conhecimento. Entendeu? Mas vamos lá, vamos continuar. Ó, já foi uma folha, tem só mais 30. Brincadeira. A pergunta é: se ninguém entende só Deus, como isso pode ser um idioma terrestre? Ou seja, natural, humano? É aí que você tem que perguntar, entendeu? O tradicional, o irmão da Igreja Batista, bem tradicional, não a renovada, né? Ele vai ele vai chegar para você e vai dizer: ah, não, mas ele está falando de idiomas terrenos. Sim, estou entendendo. Mas Paulo diz que tem uma manifestação ou uma operação, ou sei lá, que só fala a Deus, entendeu? E ninguém entende. E o texto deixa bem claro, e em espírito, não carnalmente, não naturalmente, em espírito eu falo segredos com Deus. Então pronto. Aí você já começa a mudar. Mas a coluna desse estudo aqui hoje, dessa fundamentação aqui hoje, a coluna é voltar lá no Antigo Testamento e entender um fenômeno que acontecia, irmãos, chamado de profecia estática, tá? É aqui é onde que o negócio pega. É aqui aonde, lá no vídeo do pastor Iago Martins, que eu falei para você, ele não fala sobre isso, entendeu? E eu nunca ouvi ninguém falar ou pregar sobre isso.
a não ser o autor do artigo que eu, há muitos anos atrás, tinha esse artigo, né? E guardei, a não ser esse autor, que é um judeu, ele fala sobre isso. E tu vai ver que o negócio é top. Porque agora nós vamos entrar no conceito da nevoá, tá? Tem alguém com dúvida, irmão? Abre o microfone e pergunta aí antes que eu passe para o outro conceito. Eu quero fazer uma pergunta, posso? Pode, pergunte. O senhor sabe que eu venho da Assembleia, né? Ministério de Belém, me desliguei lá faz um tempinho para poder congregar convosco. E lá, muitas das vezes, houve até um dia que houve uma discussão comigo entre o obreiro que estava lá dando a aula da escola dominical sobre isso, né? Que eles não aceitam, eles não separam ninguém se não for batizado com o Espírito Santo e que fala em línguas, né? Sim, E aí eu questionei com ele, falei assim, não, mas a partir do momento que você aceita Jesus, você tem já um Espírito Santo com você. Como que tem essa discriminação? Ele falou, não é discriminação, a pessoa precisa ser batizado com o Espírito Santo para poder ser separado para obreiro ou alguma coisa na igreja e falar em línguas. Eu falei assim, então eu tenho que provar para você que eu sou batizado com o Espírito Santo, eu tenho que falar em línguas para você saber que eu sou batizado com o Espírito Santo, né? Então meio estranho, né? Bom, na minha cabeça eu nunca compreendi isso, né? certo. Eu sei o que é isso, porque eu também vivi isso. Vivi assim, não pessoalmente, mas no ambiente da igreja onde eu fui criado, tinha isso também, né? Inclusive, eu já ouvi pregação de só vai subir no arrebatamento quem ora em línguas estranhas. Olha que besteira. Isso tudo, irmã Marcelene, e vocês todos alunos, é heresia, fundamentação de pentecostal maluco, entendeu? Não existe isso. É apenas um dom. E vocês vão ver que na próxima aula que eu vou falar sobre o dom, esse dom é o único que só serve para você. Não serve para mais ninguém. É só para você, entendeu? A não ser como Paulo disse, quando há uma interpretação, que é também algo um pouco mais raro, entendeu? Um pouco mais raro. Mas é um dom que só vai servir para você mesmo, é só para você. E não quer dizer que você não ora em línguas estranhas, que Deus não vai te usar com cura, com libertação, com outras operações. Irmãos, é só um dom. A pessoa pode e vai para o céu sem orar em línguas estranhas, entendeu? O negócio é que no pentecostalismo, o ápice, sei lá, 20, 30, 40 anos atrás, quem orava em línguas estranhas era o poderoso na igreja, entendeu? Era o iluminado de Jeová. Então, você queria mostrar o poder e a autoridade que você estava cheio de Deus e que você não tinha pecado? Ah, se você orasse em línguas estranhas, entendeu? Isso é babaquice e bobeira. Eu já orei por pessoas que falam línguas estranhas já caíram endemoniadas, entendeu? Tem nada a ver. É apenas um dom que faz parte do teu espírito, que o Espírito Santo foi lá, ativou, porque você entendeu qual é a necessidade dele, entendeu? Só isso. É só isso. Não é mais nada do que isso. Mais alguém quer perguntar alguma coisa antes da gente passar para a profecia estática? Ou quer fazer uma colocação? Senão a gente vai, Luciana. Eu não falo em línguas estranhas, Uhum. nunca falei, mas Deus me usa de outras formas. Foi o que o senhor acabou de falar, que vai falar mais para frente. E muitos, assim, muitos que eu digo, uns 4 profetas mesmo que eu já vi fazer milagre na frente dos meus olhos, já tentou me batizar com línguas estranhas e não conseguiu. A Por que questão, isso? a questão de alguém te batizar, aí já entra dentro do outro conceito de impartição, de transferência de unção e transferência de dons, entendeu? Que também pode ser assunto de uma outra aula. Quando alguém Sim. vem orar pela gente para a gente receber um dom, ele está transferindo o que ele tem para você.
Mas há relatos de milhares de pessoas que ninguém colocou a mão e foi batizado, entendeu? E recebeu. Sim. A pessoa às vezes. Eu, para mim, não vejo, não tenho frustração nenhuma, né? Não Não, tem. não, Só a foi pessoa não, só uma a pessoa, colocação. a pessoa não precisa se esquentar com isso, entendeu? É, Eu vou dar um exemplo clássico para vocês aqui, perder aqui eu sem querer, Luciano. Eu dar um exemplo clássico para vocês, os irmãos da Igreja Universal mesmo, que você vê expulsando demônio todo dia, eles não oram em línguas estranhas e não querem que isso. Pelo contrário, eles falam que isso é até demônio, entendeu? Você pegar os vídeos antigos do Edir Macedo, então, falando que isso é de demônio. Você não tem noção. Aí você vai desconsiderar que lá não tem cura, que lá não tem milagre? Tem, irmão. É o que eu estou falando para você, são dons diferentes, entendeu? é. São dons diferentes. O Não quer Espírito dizer que Santo se você vai passar manifesta. pela terra aqui, vai viver essa existência e tem que ser usado por tudo. Não, bobeira. Os É, dons são ferramentas, entendeu? E de é, todas as ferramentas, o dom de orar em línguas estranhas é o único e exclusivo para você. Repito, a não ser que haja uma interpretação, porque toda a utilidade dele é só para você, que é o que a gente vai falar na próxima aula, amém. certo? Mais alguém, gente, tem alguma dúvida antes de a gente passar para. Porque aqui no conceito de nevoar, pessoal, a palavra nevoar, a palavra hebraica, é a palavra profecia. Nevoar é profecia. Então, guarda isso na sua cabeça. Nevoar é profecia. Vamos lá. Com- Como o fruto da observação do fenômeno da profecia, ou seja, nevoar nas escrituras, encontramos outro tipo de manifestação do ato de profetizar, chamada de profecia estática. Irmãos, já frisa isso aí. Quando a gente lê daqui para frente profecia estática, a gente está falando de línguas estranhas, tá? A gente está falando em cair no poder e ficar falando coisas que ninguém entende, que é o que Paulo diz em 1 Coríntios 14. Ok? Quando eu falar profecia estática, é isso. Também pode ser evidenciada ao longo do relato bíblico juntamente com a profecia clássica. E o que é a profecia clássica? A profecia clássica é eu chegar já e tacar a revelação, e tacar a profecia sem precisar orar, ou orar em línguas estranhas, né? Sim. A profecia clássica, antever, que significa antever, predizer ou anunciar claramente a vontade divina. Tudo isso significa profecia, tá? Na profecia estática, que permeia o êxtase, e aí é que está. Existe uma outra expressão mais usada pelo pessoal esotérico, mais espírita, que chama de transe. Só que a gente não pode usar o transe, a palavra transe, porque o transe é quando você sai da sua consciência. Orar em línguas estranhas não vai tirar o consciente, não vai te tirar o consciente, né? Entrar em transe é que a pessoa fica maluca ali, dá sei lá, e perde a consciência, entendeu? Mas ele tá ali, doidão. O transe é isso. Ou seja, a palavra mais correta de se usar é essa. Está em êxtase, um estado de euforia, de uma alegria contida, entendeu? Vamos lá. Vemos pessoas de vários contextos, origens, sendo cheias da inspiração divina, ou seja, do Espírito de Deus, do Ruach. E traduzindo tal conteúdo espiritual, aparentemente desprovido do filtro intelectual da linguagem, ou seja, do idioma. Que está dizendo aqui o texto? O que a gente está lendo aqui? Que no Antigo Testamento também, os judeus observavam a mesma manifestação de orar línguas estranhas e às vezes até alguém traduzir. Até agora é aqui que a gente está falando é isso, entendeu? Mas sem filtro nenhum. Não, é porque não, eu captei aqui uma palavrinha, não, ele falou uma palavra ali, foi uma palavra em inglês. Não, não, não. Ele está falando de. As pessoas muitas vezes não tinham entendimento de nada, de língua nenhuma. Sem filtro algum, ok? Externando os efeitos de tal experiência através da voz.
os sons emitidos por alguém que passa por esse tipo de nevoar, ou profecia estática, tá? Nem sempre obedece às regras da linguagem que conhecemos, ou seja, não vai falar português, não vai falar inglês, os sons vão ser o som maluco, né? O xeramanaias, o cantuíta, sei lá, aqui no Brasil tem um monte e hoje já virou até piada, né? Então, tudo isso daí, essas maluquices todas, né? Ó, muitas vezes, muitas vezes são externadas por sons e palavras que não fazem parte da língua conhecida ou falada. Realmente, não. Mas, apesar disso, fazem parte de um processo sobrenatural da nevoar. Tal processo não se desdobra apenas na expressão de sons, não é só você ficar chapado no espírito, não, mas também na compreensão destes sons por parte dos ouvintes. Aí é que é a interpretação. Então, tinha também gente que interpretava. Preste atenção. Estamos falando de coisas no Antigo Testamento, ó. Algumas ocorrências, como a primeira que aparece, viu? A primeira que aparece. A primeira que aparece é Números 11, 25, certo? Inclusive, eu anotei aqui embaixo. Já vou ler antes de finalizar ali. Diz assim, ó, então o Senhor desceu da nuvem. E aqui, irmãos, eu nem quis colocar o conceito da nuvem, que inclusive é o nome do nosso culto, tem a ver com o nome da nossa igreja, né? Porque a palavra kavod, que significa glória, que significa peso, que significa honra, prestígio, vem do termo kavad, pesado. Então, quando a gente fala kavod, nós estamos falando do peso da glória, né? Do peso, é um conceito, o peso da glória. E o que era o peso da glória? Era a nuvem de glória em cima do povo, liberando poder. E ali havia raios, relâmpago, fogo, e Moisés falava até que saía som de trombeta de dentro da nuvem. Entendeu? É interessante que a nuvem pairou sobre eles e desceu uma unção, um poder, uma glória, viu? Um poder, uma unção, uma glória da nuvem. E eles profetizaram. É isso que a gente vai ler aqui agora. E essa mesma fotografia profética, talvez vocês aqui que estão ao vivo aqui comigo agora, não os que estão assistindo ou vão assistir, sei lá, meses ou anos depois. Mas vocês já ouviram eu pregar sobre isso, entendeu? Sobre a Merhavá, que é a carruagem de Deus, a nuvem que vai guiando o povo. E essa Merhavá foi o que pairou sobre o cenáculo, quando eles estavam reunidos lá, quase 120 pessoas, e foram cheios do Espírito Santo. Por que eu falo que é? Porque os mesmos elementos que havia na nuvem, que guiava o povo no deserto, foi o que aconteceu lá. Havia uma coluna de fogo. O que é que desceu sobre eles? Língua de fogo. E língua de fogo é uma coluna de fogo. Entendeu? O que tinha lá no monte quando Moisés estava lá dentro da nuvem? Tempestade. Aí você encontra no texto lá de Ezequiel, capítulo 1, versículo 4, uma tempestade que vinha do norte, que é a palavra Ceará. Tanto eu pregar, eu já decorei, né? Que significa rendemoinho, ou um vento forte que encheu toda a casa. Então nós temos o fogo e nós temos o vento, irmão, que são elementos da nuvem. Elementos da nuvem de glória. Ou seja, o que está acontecendo aqui em Números capítulo 11, versículo 25, é o que aconteceu em Atos capítulo 2. É a mesma manifestação. Você consegue entender? Inclusive, quando eu fiz o curso de Parnassá, eu coloquei lá na edição de um filme que tem aí dos apóstolos, que eles fizeram isso, entendeu?
mostra o cenáculo por fora, e uma nuvem se forma assim em cima, e desce um raio de fogo assim, um redemoinho, mas bem fino assim, ó, como fosse a gente vê aquele efeito, a tromba d'água, né? É como se fosse uma tromba de fogo descendo assim. Aí entra dentro, os apóstolos estão lá ajoelhados e alguns sentados, e o fogo começa a circular junto com o vento, entendeu? É como se fosse um redemoinho de vento e com fogo ao mesmo tempo. E ali eles foram cheios do Espírito Santo. Isso é o quê? É a nuvem. Você está entendendo? Mas voltando, ó. Então o Senhor desceu na nuvem e falou: e tirando do Espírito que estava sobre ele quem? No caso, Moisés, tá? E quando fala tirou do Espírito, está falando da unção. Ele não está aparecendo aqui. Ah, agora apareceu. Agora apareceu o William aqui. Ó, tem um cachorro latindo aí. Ah, na Ana aqui, deixa eu mutar ela. Qualquer coisa que quiser falar, fala. Ó, tirou do espírito de Moisés, da unção que havia sobre Moisés e colocou sobre os anciões. É isso que o texto vai dizer, entendeu? É isso que o texto vai falar. E pôs sobre aqueles 70 anciões. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, não é a mesma coisa? Aconteceu em Atos capítulo 2. Aí vem a palavra profetizaram. Mas depois nunca mais. A pergunta que eu faço sempre para as pessoas é a que eu vou fazer para você, mas não precisa você me responder, que se todo mundo for me responder aqui agora, não vai dar. Mas o que eles profetizaram? Qual é o conteúdo da mensagem? Não, eles profetizaram que Deus ia fazer. Não, não. Não tem um conteúdo da profecia aqui, entendeu? Só diz que eles profetizaram. O que eles profetizaram? Ninguém sabe. E por que ninguém sabe? Porque, na verdade, não houve interpretação. Porque o que aconteceu aqui foi o fenômeno do Espírito descer, e diferente de Atos capítulo 2, não houve ninguém interpretando ou falando em outro idioma já conhecido. Pegou aí, irmão? Entendeu? Então, preste atenção. Ó, tanto que é fantástico essa conexão. Se os 70 velhinhos, vou usar essa expressão, tá? Se os 70 velhinhos que recebeu o Espírito Santo e profetizaram, e ninguém sabe o que eles profetizaram, ou seja, é porque ninguém entendeu. É porque justamente eles falaram os mistérios com Deus. E o que o autor quer dizer é isso, entendeu? Em 1 Samuel, capítulo, um outro exemplo, tá? 19, versículo 20, o texto vai dizer o seguinte, ó. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, nos quais viram a congregação dos profetas profetizando. É a mesma palavra, agora a gente entra no original, tá? É a mesma palavra, que é a palavra hebraica tenivu. Agora ainda fala nela, tenivu, tá? A pergunta é, o que os profetas estavam profetizando? Saul encontra com os profetas, o que eles estão profetizando? E 1 Samuel capítulo 10 também tem a mesma coisa. Quando Saul era jovem, sai da presença de Samuel, ele encontra os profetas com som, com instrumentos, com harpa. Inclusive foi o tema do videozinho que eu postei hoje, né? Ele encontra aqueles profetas doidão com vários instrumentos ali, entendeu? E Samuel tinha falado para ele, o profeta, quando você encontrar eles estarão profetizando. Profetizando o quê? No fundo, irmão, eles estão profetizando, não é que eles estavam entregando um recado para alguém, não. O eles estão profetizando significa o quê? Eles estão falando línguas estranhas. É isso. E aí, Saul, então, encontra eles o quê? Profetizando. Aonde estava Samuel, que presidia sobre eles,
E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, que também profetizaram. E depois Saul também é pegado por essa unção. Ó, o que eu coloquei no esboço? O que foi profetizado? Ninguém sabe. Entre parênteses, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Porque aquele que fala em línguas, ou o que profetiza, ou profecia estática, ou o conceito da nevoar, não a nevoar clássica, a nevoar estática, ninguém o entende. A não ser como Paulo vai dizer, a não ser quando há uma interpretação. Irmãos, vocês estão conseguindo fazer essa conexão? Porém, a mensagem foi passada para Saul. Ele entendeu, né? Outra coisa que você percebe em 1 Samuel 19, 20, é que os profetas estão profetizando. Eu pergunto, para quem? Ou o quê? Já perguntei, né? Ou o quê? Estão profetizando uns para os outros? Eles estão brincando de cai-cai? Eu até coloquei aqui, né? Porque tem uns profetas aqui em Goiânia, irmão, não sei se na cidade de vocês aí tem. Eles gostam de subir o monte ou ficar na igreja, um derrubando o outro, no cai-cai. Ninguém sabe nem o que já está acontecendo ali, não. Tá, recebe, ninguém sabe nem o que está recebendo ou não recebe, entendeu? O que eles estavam fazendo? Profetizando uns para os outros? Será que eles estavam na rodinha do poder? Será que eles estavam entregando os mantos uns para os outros? Não, irmãos, eles estavam com instrumentos, cantando e cantando em línguas estranhas. Eles estavam profetizando porque eles estavam liberando as profecias estáticas, entendeu? E só eles sabiam, a não ser que havia um intérprete, uma tradução. Você consegue entender isso, irmão? Pois bem. Em 1 Samuel 19, 20, os profetas estão apenas orando em espírito, falando em mistérios com Deus. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Eles estavam apenas orando em línguas desconhecidas. São os termos, tá? Isto era um sinal para quem estava vendo que o Espírito do Senhor estava os enchendo, tomando-os, ou qualquer outra expressão do tipo, ou seja, sei lá, hoje a gente fala, tá chapando no poder, né? Ninguém entendia nada do que eles estavam falando ou profetizando, porém, sabiam o que estava acontecendo. Então, quando Saul encontra com os profetas, ele sabe, eles estão profetizando. Saul sabia o que estava acontecendo, entendeu? Não é à toa que ele foi lá e caiu também no poder. Os guardas, ou os vigias, ou os soldados que Saul mandou ir lá para buscar Davi, para ver se encontrava Davi lá, eles caíram no poder também, no manto. Caíram. Então, no Antigo Testamento e na época da Bíblia, quando acontecia isso, eles sabiam que era uma operação da manifestação do poder de Deus, entendeu? Eles sabiam. Isso já acontecia, ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que línguas estranhas, irmãos, já vêm do Antigo Testamento. Não é uma coisa só do Novo Testamento. Perceba que o mesmo cenário profético da escola de profetas de Samuel, ou da congregação dos profetas que estavam profetizando, em 1 Samuel 19, 20, é o cenário que o apóstolo, no caso o apóstolo Paulo, tem na igreja de Corinto. Inclusive, em 1 Coríntios capítulo 14, o manto é tanto que Paulo tenta trazer uma organização. A igreja de Corintos, ou dos nossos irmãos de os coríntios, aí já falo no plural, né? Os coríntios, eles eram uma igreja profética, irmão, do poder. E lá tinha muita gente cheia do Espírito Santo. Então, o capítulo 14 todinho é Paulo tentando fazer uma organização. E no último versículo, que é o versículo 40, ele finaliza o versículo falando o quê? Fazei tudo com ordem e decência. Porque este povo, irmão,
de 1 Coríntios, capítulo 14, eles estavam sem ordem, entendeu? Estava uma bagunça. O mesmo Espírito de Deus, a mesma manifestação da escola de Samuel, só que na escola de Samuel nós temos profetas tocando música e eles têm uma organização, eles são bem organizados. Em 1 Coríntios capítulo 14, não, é uma bagunça. Um profetiza, o outro está profetizando, ninguém entende nada. Aí Paulo diz, quando um for profetizar, cala a boca aí, por favor. Deixa o outro profetizar também. Quando um estiver orando em línguas estranhas, ei, cala a boca para a gente ver se tem alguma tradução. É isso que Paulo vai fazer, irmão. Porque lá era um manto sem fim, entendeu? Pode descer, sua vaca. Lá era um manto sem fim. Aí Paulo vai trazer o quê? Uma organização. Aí Paulo diz assim, enquanto está profetizando, o outro está falando em línguas estranhas, o outro está cantando e o outro tem uma mensagem. O que a gente faz? Vamos esperar. Vamos esperar, vamos de cada vez. Irmão, tinha tanto profeta lá que tinha, para você profetizar, você tinha que pegar uma senha, pegar uma fila, que é uma igreja de profetas, viu, irmão? Mas não quer dizer que não tinha pecado, viu? A igreja de Coríntios é uma igreja que tinha muita gente com pecados lá feio. Feio, feio, feio. Uma hora a gente fala sobre isso também, tá? Eu coloquei esse versículo aí, 1 Coríntios capítulo, na verdade eu coloquei até o 33, O que farei, pois, irmãos? Para quê? Fazer o quê? Para a gente organizar essa bagunça. Quando vos ajuntai, viu? Vocês não podem se ajuntar, que vocês querem cair no poder, não é? Então, quando vocês se ajuntar, cada um de vós tem um salmo, tem uma doutrina, tem uma revelação, tem uma língua, tem uma interpretação, faça tudo para edificação. Oikodomé. Edificar, crescer, aumentar, expandir. Também tem a ver com reformar, com ampliar. Ou seja, o nosso culto ele pode ser um culto profético, irmão. A igreja Kavod é uma igreja profética. Só que não é aquela igreja maluca, como no vídeo que eu mostrei hoje lá para o pessoal. Entendeu? Nós somos uma igreja profética que tenta ser organizada. Que tenta ser. Não quer dizer que eu estou amarrando ou tentando controlar as pessoas para não fluir no espírito. A pessoa quer rodar no manto, quer arrastar no chão, quer, sei lá, ficar que nem uma barata tonta rodando. Não, deixa a pessoa. A pessoa flui do jeito que ela quiser. Entendeu? Que não seja um comando meu, que não seja ninguém tentando mostrar que é espiritual, não vou lá colocar a mão para rodar no poder. Que a gente vê que no fundo, em muitos moveres pentecostais, irmãos, é só alma. É só emocionalismo, entendeu? Não tem nada de poder, não. É só competição, é só um querendo mostrar para o outro que eu sou mais cheio do poder. Olha lá, eu coloquei a mão em 10 e 3 recebeu o batismo com o Espírito Santo. Tu não foi, não conseguiu nem derrubar ninguém. Tu acha que não tem isso, irmão? Como a Luciana comentou aqui, entendeu? E como a irmã também comentou. Em antros, em lugares de mover muito pentecostal e às vezes sem conhecimento bíblico, dá nisso. Dá nisso. Mas vamos lá, ele vai dizer o seguinte, se alguém fala em línguas desconhecidas, olha o que ele vai dizer. Faça-se isso por 2. Ou quando? Muito, 3. Irmão, eu já vi gente, só uma pessoa já bagunça o culto, irmão. Ele cai no poder que descontrola tudo. Paulo está dizendo, tenta pelo menos, vai 1 ou 2, no máximo 3. 3 pentecostalzinhos, para ficar uma coisa mais organizada, entendeu? Ele está dizendo isso. Por vez, ele está falando, faz 1, 2, quanto muito 3 por sua vez. E haja intérprete, ou seja, para a coisa haver a edificação. Para houver a edificação. E lembrando que ele está falando de uma edificação coletiva. Porque o próprio dom de orar em línguas, nós vamos ver na outra aula.
mas já estou dando uns spoilerzinhos aqui. Uma das finalidades é edificar a mim mesmo. Eu me edifico a mim mesmo, mas esse dom ele pode ter um desdobramento para uma profecia, para uma revelação, que vai ser a interpretação dessa língua, entendeu? Que pode ser um salmo, tem até isso, tá? Um louvor. Pode ser uma exortação, pode ser uma revelação, pode ser uma profecia. Tem esses desdobramentos, entendeu? Tem tudo isso. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja. Fale consigo mesmo. Fale com quem? Ou seja, fale mais baixo, fale só para você ouvir. Não vai diferenciar em nada, irmão, o poder, entendeu? Que as pessoas às vezes confundem poder com emocionalismo. Mas se eu estou orando aqui em línguas estranhas baixinho para mim mesmo, não tem problema. Se você, eu estou dizendo também que você não pode, irmão. Se você está num ambiente, num momento que a igreja toda está adorando e todo mundo agora está no frenesi, está todo mundo agora no êxtase do espírito, aí deixa Deus te usar. Não tem problema, entendeu? Mas ele está dizendo que tem que ter uma organização. Tem que ter uma organização. Vamos lá. Fale consigo mesmo e com Deus. Ok? 29. Falem 2 ou 3 profetas. Olha aí, tanto de profeta que tinha. Estou te dizendo. E os outros julguem. Tem isso, né? O que falta nas nossas igrejas muitas vezes também é isso, sabia? Julgar a profecia. Se o irmão acertou, se o irmão não acertou. Se o que ele falou tem a ver, se não tem a ver, se é uma profecia para agora ou se é algo futurístico, não sei. Mas tem que passar por um crivo de julgamento, entendeu? Então é bíblico você questionar a pessoa que você está recebendo uma profecia ou uma palavra de conhecimento, é bíblico a pessoa querer saber mais ou querer questionar você em algum ponto, entendeu? E você não vai passar pelaquele, eu sou tão espiritual, não me questione. Que se você fazer isso, tu é um cabeça de pudim, idiota, no mínimo, entendeu? Ou sem conhecimento bíblico. Mas se outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para não dar bagunça, irmão, para todo mundo ouvir, todo mundo ser edificado. É isso. Ó, para que todos aprendam. Para que todos o quê, irmãos? Aprendam. E todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Irmão, 20, 30 anos atrás era uma polêmica esse versículo aqui. Eu lembro do meu pai discutindo isso, porque tinha gente que, principalmente de algumas, sei lá, de algumas ramificações tradicionais, de igrejas tradicionais que não cria no poder do Espírito Santo, nesses dons, nisso que a gente estava falando, eles usavam esse versículo aqui para falar que a gente controla o poder de Deus, entendeu? Que a gente controla a manifestação, assim, no sentido de eu fazer de propósito. Na verdade, no fundo, eles queriam dizer que era a gente que ficava emocionado e tal, tal. Mas não é isso que o texto quer dizer. O texto quer dizer o quê? Que o espírito do profeta não é o espírito de Deus, não é o Espírito Santo. O meu espírito, a minha euforia, a minha alma, os meus pensamentos, quem controla é eu. Inclusive, quando Deus se manifesta, ele não toma o seu consciente. Não é como o demônio que incorpora, a pessoa não está vendo mais nada, entendeu? O Espírito Santo não é assim. Você fica consciente. Então, ele está falando o quê? Que eu posso estar aqui cheio de Deus e estou bem aqui, caladinho, ó. Só falando umas línguas estranhas baixinho. E estou recebendo aqui de Deus muito, entendeu? Estou ouvindo aqui os códigos, tudo. Tá alguém pregando, alguém cantando, e eu estou aqui, ó, na minha. Eu passo despercebido como um agente 007 de Jeová. Mas eu recebi muito. Eu não precisei rodar no poder. É isso que Paulo está dizendo, entendeu? Mas quando há essa necessidade de expor, ele diz para que todos aprendam e todos sejam consolados. O espírito dos profetas são sujeitos aos profetas. Porque Deus não é Deus de
confusão, senão de paz, com todas as igrejas dos santos. Aí eu coloquei aí abaixo no esboço essas palavras aqui para a gente entender o que é aprendam, para que todos aprendam. Por que profetizam uns depois dos outros? Para quê? E para que ele quer toda essa organização? Aí você tem aí o significado da palavra aprender. Aprender uns com os outros. Aprender é ser um discípulo. Tá? Significa obter conhecimento de fatos à medida que alguém aprende. E aprender também com a experiência. Muitas vezes com a aplicação de reflexão, de perceber. Ou seja, você não recebe apenas quando você cai no poder, irmão. Você aprende quando, ou você recebe quando você aprende também. Eu não preciso cair no poder todo dia para dizer que eu fui edificado ou que eu aprendi. É isso que Paulo está dizendo. Aprender é isso, para que todos aprendam. Aprender também significa receber instrução, ser informado, estudar, entender, e assim sucessivamente. Aí a Bíblia diz, e Deus não é Deus de confusão. Olha o que significa a palavra confusão, perturbação, anarquia, tumulto, comoção ou distúrbio. Aí eu lhe pergunto uma coisa, irmão. Agora vai uma crítica construtiva, tá? Foi o que eu mostrei no videozinho que eu gravei hoje sobre os pentecostais malucos lá. Quem olha fala, não, parece um terreiro de macumba. Porque quem olha não entende nada, irmão. Fica confuso, entendeu? Aí tem algumas igrejas ainda, como eu mostrei lá no vídeo que eu gravei hoje. Os pastores tudo com uns roupão lá de... parecendo centro de macumba. Quem olha fica confuso, entendeu? Quem olha pensa, não, tá todo mundo doido. Isso é distúrbio, entendeu? Ou seja, isso sai mal falado. Qual é o entendimento da igreja Cavode? É esse aqui que eu estou passando para você. É você não ser aquele extremista maluco do pentecostal e você também não ser o frio que, não, eu sou... Não, você é o equilíbrio, entendeu? Eu sei me portar, eu sei a hora que eu tenho que render o meu espírito para adorar, para falar em línguas, mas eu sei também, como eu estou dizendo aqui para vocês, eu sei também ficar caladinho e falar assim, meu Deus, eu estou recebendo demais aqui. Meu Pai do céu, vou sair daqui uma bomba de Jeová. Mas aparentemente quem me viu, nossa, o pastor é tão frio. Já me falaram isso, viu, irmão? Nossa, o apóstolo parece que nem cai no poder. Já me falaram isso, entendeu? Tô te falando aí. Mas aí, Deus não é Deus de confusão, irmão, de tumulto. Nossa igreja tem que ser uma igreja de uma escola profética madura, gente. Não é aquela maluquice lá, não. Que todo mundo sai rodando, sai rodando, sai rodando, sai rodando, e no final não tem edificação nenhuma, não teve cura, não teve libertação, só rodamos o dia todo. É bom para perder caloria, né? A gente emagrece. Mas é isso, ó. O sentido figurado da palavra confusão é instabilidade, o que provoca desordem ou distúrbio. Ok? Aí, da onde foi que eu peguei esse entendimento sobre a nevoal ou a profecia estática? Foi do arquivo desse judeu aqui. É um judeu messiânico, tá? Judeu messiânico é aquele que acredita que Jesus é Messias, tá? Que ele é o Salvador. Ó, tá aqui o Mateus Zandona. E aí, no esboço aí tá toda a informação sobre ele. O cara é formado na universidade, ele tem uma origem italiana e portuguesa, eles são judeus da Itália e de Portugal. Ele é graduado em comunicação social na PUC de Minas Gerais, tendo estudado teologia com ênfase nos estudos judaicos lá nos Estados Unidos, no hebraico e cultura judaica em Israel, entendeu? Por que eu estou dando esses dados aqui? Para tu ver que eu não sou um Zé, um maluco, um doido, entendeu? Eu estou dizendo eu estou pegando aqui informações de um acadêmico que, mais do que qualquer uma pessoa, é judeu messiânico.
Ó, tudo isso aqui agora que eu vou ler aqui, eu vou ler diretão. Aí alguma coisa eu paro, explico e tal. Mas é basicamente tudo aquilo que a gente já ouviu aqui. Mas agora com umas pitadas a mais de conhecimento. Tudo isso aqui é de um artigo dele, entendeu? Na verdade, eu até dei uma resumidazinha assim, porque tinha mais coisa, tá? Ó, ele começa dizendo que isso aqui é que arrebenta. Isso aqui é o que é top, entendeu? Nesse estudo aqui, tudo que eu estou dando para vocês. É ele falar que o historiador Flávio Joséfo falava sobre isso. Irmãos, Flávio Joséfo é o cara, ele viveu ali aproximadamente na era apostólica que 80 depois de Cristo foi a época que ele viveu, ou seja, tudo que ele escreveu, tudo que ele compilou, todas as obras que ele tem, toda a arqueologia, toda a história, tudo foi bem fresquinho, entendeu? Bem fresquinho. Aí ele diz aqui, ó, o famoso escritor e historiador judeu Flávio Joséfo, em seu livro From Jesus de Paul, ou seja, Jesus diante de Paulo, aborda o fenômeno bíblico da nevoar. Aí, essa línguas estranhas, você vai ver que em alguns teólogos, inclusive lá no vídeo do pastor Iago Martim que eu falei para você, o nome do fenômeno de orar em línguas estranhas é glossolalia, tá? Ele diz, ó, o Flávio Joséfo fala sobre isso, conectando também os eventos e os relatos do Novo Testamento em Atos capítulo 2, ou seja, ele conecta o que acontecia no Antigo Testamento com Atos capítulo 2, ou seja, Flávio José falava disso. Porque alguém poderia me refutar e falar, mas esse Mateus aí, eu sei que ele é judeu, eu sei que é isso, aquilo, mas falar que o Flávio José citou sobre isso, aí, meu irmão, aí você já tem fundamento, entendeu? Não é uma maluquice que você aprendeu. E por que eu estou falando isso assim, dando essas ênfases assim? Repito, porque eu nunca vi nenhum pastor, nem do que acredita em línguas estranhas, nem daquele que não acredita, falar isso daqui, ou abordar isso daqui. Pode ter gente pregando? Pode ter, mas eu não conheço, entendeu? Nunca vi. Nem de pastor com bacharel em teologia. Mas vamos lá. A psicologia também tenta, há décadas, entender esse tipo especial de nevoar. A ele foi dado o nome de glossolalia, que significa variedade de palavras, ou variedade de línguas, né? Como Paulo vai dizer. Hoje, a psicologia já conseguiu explicar o processo que se desenvolve no cérebro do indivíduo, atestado a sua veracidade. Segundo os estudos feitos, a glossolalia é um estado emocional que permeia o êxtase, não afetado pelo intelecto, externado pela pessoa através de uma supralinguagem, com sons e palavras incompreensíveis ao intelecto. É como se desse um curto-circuito na tua cabeça. Inclusive, Paulo vai dizer, né? Na próxima aula a gente fala sobre isso. Paulo vai dizer, ó, o que eu farei, pois? Orarei em línguas e o meu entendimento vai ficar vazio? Não. Orarei em línguas, aqui liberando línguas estranhas, e orarei também com o meu entendimento, né? Próxima aula a gente fala sobre isso. Mas que carrega a essência do que está enchendo a psique, ou seja, a alma do portador. Aí, é basicamente o que no vídeo do pastor Iago Martim, ele falou, entendeu? Que as línguas estranhas, os sons são partículas, são fragmentos, são uma supralinguagem que já tem dentro da cabeça de todo mundo, na alma de todo mundo, que ele fica liberando. Ele fala, entendeu? É basicamente isso. Que permeia ali, como o Mateus está dizendo aqui no relato dele,
que permeia ali o êxtase. Então, ele chega no ápice. Então, é algo do espírito da pessoa que se manifesta fisicamente. Às vezes, esse fenômeno da névoa ocorre nos relatos da Torá, sendo erroneamente traduzido como profecia. Olha aí. O que confunde o entendimento do leitor e leva ele a interpretar o ato de profecia como um simples predizer o futuro. Aí eu volto os 70 velhinhos, entendeu? E os 70 velhinhos profetizaram. Profetizaram o quê? Qual foi a profecia? Será que os 70 teve 70 profecias, 70 revelações? Não é isso, irmão. É porque lá ele está falando das línguas estranhas, entendeu? Não é a profecia clássica. Eles não predizeram o futuro, eles não deram uma revelação. Eles caíram na manifestação do poder de Deus e no orar em espírito, no orar em línguas estranhas. É claro que existe a profecia clássica, onde se declara a palavra de Deus clara e direta, prevendo acontecimentos e juízos. Porém, há fenômenos da nevoá, profecia estática, nas escrituras que são mascaradas sob a fraca tradução de profecia. Dentre os vários exemplos, podemos citar a ocasião do rei Saul, que enviou seus mensageiros para trazer Davi, o qual estava na casa dos profetas, que era presidido por Samuel, e aí nós temos o mesmo texto que eu já li para você, só que agora nós vamos ver as palavras no original, tá? Foi dito a Saul: eis que Davi está na casa dos profetas, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazer Davi, os quais viram um grupo de profetas profetizando, aonde Samuel estava e que lhe presidia. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, que também profetizaram. Olha aí, entre parênteses, Te-nivu. Nave é a palavra profeta. Nevoar, profecia. Te-nivu, profetizaram, ou profetizando. Olha as raízes, tá? Avisado disso, Saul enviou outros mensageiros que também estes profetizaram. Mesma palavra. Então enviou Saul ainda um terceiro grupo, os quais também profetizaram. A mesma palavra. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegando ao poço grande que estava em seco, perguntou: aonde estão Samuel e Davi? Responderam: eis que estão na casa dos profetas, em Ramá. Então foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus o encheu, que caminhando profetizava, e nós temos uma outra derivação, itineve, nave, itinave, até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também ele despiu a sua túnica, profetizou diante de Samuel, sem ela, ou seja, sem a túnica. Ele estava peladão, tá, irmãos? Esteve deitado em terra todo aquele dia e toda aquela noite. Pelo que se diz, também está Saul entre os profetas? Ou seja, se fosse nos dias de hoje, Saul também está no reteté de Jeová? Saul também caiu no fogo, no poder? Portanto, como a conclusão desse breve artigo é necessário chamar a atenção do leitor para o grande ceticismo moderno presente em alguns meios judaicos e também cristãos sobre a autenticidade e a veracidade do fenômeno da profecia estática ou nevoar. Esse descrédito é compreensível, considerando-se que nos últimos 150 anos, nos meios evangélicos pentecostais de várias partes do mundo, e recentemente no meio dos católicos carismáticos, vemos o exercício de uma prática chamada orar em línguas. Olha o que o cara está dizendo, hein? Onde as pessoas são ensinadas a exercer o dom de línguas estranhas ou línguas espirituais.
acreditando-se ser o dom de línguas estranhas, mencionado pelo apóstolo Paulo. Não é intenção deste artigo justificar, julgar, comprovar, incentivar, ou, sei lá, deixar desinteressante esse artigo, né? Ou tal fenômeno pentecostal cristão. Porém, mesmo que o leitor julgue não existir paralelos entre as práticas pentecostais pós-modernas e a nevoá estática bíblica, deve-se ter em mente que o fenômeno da nevoá ou línguas estáticas nas escrituras é o fato inegável, ou seja, não tem como correr disso. Ele está dizendo, pode ser diferente, porque hoje nós temos o pós-moderno, mas não tem como negar, está na Bíblia, entendeu? Perfeitamente possível de ser evidenciado em nossos dias, da mesma forma como que era evidenciado entre o povo hebreu e nas várias comunidades de discípulos de Yeshua, ou seja, de Jesus, ao longo do primeiro século. O verdadeiro dom de línguas, tal como explicado neste artigo, existe e pode ser testemunhado e comprovado não só nos meios judaicos atuais, mas também em alguns meios cristãos. Como explicamos no artigo, o dom de línguas e a nevoá, profecia estática, é a manifestação do Roach na alma e no espírito do indivíduo. É a expressão de um encher do Espírito de Deus. No entanto, o ser humano pode perfeitamente se encher de outros espíritos e de outras origens. Aqui é um enchimento do Espírito Santo, né? Todos já viram ou assistiram imagem de pessoas possessas, tomadas por demônios, as quais também passam a proferir palavras sem nenhum sentido ao intelecto humano, mas com certeza com um significado no mundo espiritual. Assim, a glossolalia, como um fenômeno psíquico, pode também ser evidenciado em outros ambientes e com outras fontes. Porém, chamamos de dom de línguas ou profecias estáticas, nevoá, apenas quando tal fenômeno é originado 100% controlado pela influência do Espírito Santo. Explicando o que aconteceu em Atos capítulo 2. Nesta, em outras ocasiões, nos relatos bíblicos, vemos que o ato, traduzido como profetizar, não se caracteriza por um discurso direto e compreensível para uma plateia específica, pois tal cenário não existiu em tais situações. É o que eu disse para você. Eles profetizaram. Profetizaram o quê? Para quem? O que foi dito? Ninguém sabe. Então ele está falando só da profecia estática, de orar em línguas e ninguém entender, e ninguém saber, e ninguém ter a tradução. E mesmo assim, isso é um mover que acontece. Olha, irmão, é tão fantástico isso que eu estou dizendo para vocês. Eu não sei se vocês estão captando bem, mas nós estamos falando da época de Moisés. Tu tem noção? Milhares de anos atrás. É um negócio assim, né? Tu está vivendo uma experiência pentecostal, que a gente chama de pentecostal hoje, mas isso é algo que 5.000 anos atrás o povo viveu. Meu Deus do céu. É muito louco isso. É muito doido. Vemos aqui um fenômeno causado pelo encher do ruache, que é externado através de sons e palavras incompreensível ao intelecto, mas compreensível ao próprio espírito. Isto é que chamamos de profecia estática. É importante notar que, geralmente, quem escreve sobre um evento onde ocorreu uma profecia estática
não escreve o conteúdo dessa profecia. É o que eu falei. Então, quando você vê, muitas vezes assim, e profetizou, aí não tem um conteúdo da profecia, entendeu? Não foi assim, assim diz o Senhor. Aí o cara começa a decorrer. Quando você encontrar no Antigo Testamento que profetizou e você não tem um conteúdo, provavelmente a tradução original vai dar o entendimento do quê? Do ruach, da profecia estática, da nevoá, né? Então, é isso. O conteúdo dessa profecia provavelmente, pois os ouvintes não conseguiam compreender o emissor. Apenas quando os ouvintes também eram influenciados pela mesma fonte, o ruach, eles conseguem compreender o tipo de conteúdo e o tipo de nevoá. Ou seja, para você entender naquela época, você tinha que cair no espírito também, e você ia saber o que eles estavam experimentando ali. Se notamos também o evento ocorrido em Atos capítulo 2, podemos ver que ocorreu semelhança, coisa parecida, né? Muito ao processo da nevoá. Algo pareceu, né, a nevoá. Como os relatos do Tanakh, que é a coleção canônica dos textos hebraicos, que é a fonte canônica do Antigo Testamento cristão, né? A Tanakh é o Antigo Testamento cristão. Ó, o que ele vai dizer aqui? O Tanakh é como se fosse o Novo Testamento escrito em hebraico, entendeu? Dos primeiros cristãos ali. Não era o grego. Então, o texto vai dizer o seguinte: de repente, veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade. Portanto, cada um ouvia falar na sua própria língua, tanto judeu como prosélitos, cretenses, árabes, e outros, porém, zombaram, dizendo, estão embriagados. Imagina como eles estavam, hein? Então, se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu nestes termos: estes homens não estão embriagados, como vindes pensando. Sendo esta terceira hora do dia, mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel. Aqui é que fica claro, irmão. Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Olha a palavra aí, nivu. Vossos jovens terão visões, e os velhos sonharão. Vemos claramente que Simão, ou seja, Pedro, ao explicar para a multidão atônita sobre o fenômeno descrito acima, ele cita Joel capítulo 2, irmão, versículo 28. Olha como que isso é fantástico. Afirmando que eles, Nivu, profetizaram. Ele está dizendo a mesma coisa que aconteceu com os 70 velhinhos lá, na época que Deus tirou do espírito de Moisés e colocou neles, da unção que havia sobre Moisés, colocou neles. Que aconteceu com Saul, que aconteceu com os profetas que Samuel presidia. Ele está dizendo que é a mesma coisa, entendeu? Que também depois foi declarado que haveria essa manifestação pelo profeta Joel, entendeu? Não no sentido clássico de profecia, de falar uma palavra, de trazer uma mensagem, mas ele está falando no sentido aqui, irmãos, das línguas estranhas, entendeu? Declarar ou prever juízo, acontecimentos futuros,
mas da mesma forma que Saul profetizou, é o que eu acabei de falar. Tal como a nevoar estática ou a profecia estática, o fenômeno ocorreu como sinais, com um sinal e comprovação do mover de Deus. O Eterno visando testemunhar para os presentes e impactá-los com tal acontecimento. Conceder que parte da multidão pudesse compreender, cada um na sua própria língua natal, o que os discípulos estavam profetizando. Por essa razão, vemos uma outra parte da multidão não compreendem e afirmam que os discípulos estavam bêbados. Ou seja, os judeus, irmãos, olharam e sabiam o que estava acontecendo. Quem não era judeu, quem era de outra tribo, de outro lugar, de outra nação, que nunca tinha visto aquilo, eles estão dizendo, esses caras estão tudo doido, tá todo chapado de vinho, hora dessa, de tarde. Esses caras estão doidos, entendeu? Mas vamos lá. Ora, mesmo que um judeu do século I não falasse árabe, não seria difícil perceber quando alguém falasse o idioma árabe perto dele, perto a ele. Mesmo que não se entendesse o grego, um judeu do Egito daquela época poderia discernir quando alguém falasse grego próximo a ele, pois os sons e as entonações lhe seriam familiares. Assim é certo que os judeus estrangeiros que ali estavam e que afirmavam que os discípulos estavam bêbados, não estavam escutando línguas existentes. Viu? Como árabe, como persa, como grego, mas sim sons incompreensíveis ao intelecto. Os que fez pensar que tais homens estivessem bêbados. Isso caracteriza uma névoa estática. Por essa razão, vemos que não existe diferença entre o fenômeno descrito em Números capítulo 11, versículo 25, 1 Samuel 19, em Atos capítulo 2, ou explicado pelo rabino Saul, em 1 Coríntios 14, e também no 12 e 14, né? A nevoar, ou seja, o dom chamado línguas, representa o mesmo agir sobrenatural pelo Espírito de Deus. Todos são relatados e as suas descrições do mesmo fenômenos espirituais que foi exclusivo do Novo Testamento. Mas sim, um mover e um dom do Eterno, já presente ao longo de toda a Tanakh. É necessário, no entanto, perceber que Paulo refere-se ao dom da profecia estática como variedade de línguas. Olha aí, porque são vários sons, entendeu? Ou línguas estranhas, como a gente conhece, né? Que essa tradução eu já disse no começo que quase não existe mais. Exatamente para diferenciá-los do dom da profecia clássica, o chamado dom de línguas. O dom de línguas não representa o falar idiomas conhecido pelos homens, como explicado claramente pelo apóstolo. Pois quem fala em outra língua, não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. 1 Coríntios 14, 2. Quando alguém fala em línguas e o outro ouvinte consegue entender, como se fosse o seu próprio idioma, tem-se evidenciado uma intervenção divina, que é o que a gente vai aprender na próxima aula, né? A interpretação. Você vê que aqui em 1 Coríntios 14, é como se tivesse um desdobramento a mais, entendeu? No Antigo Testamento se tinha essa palavra profetizar, tenivu, profetizaram, mas não tinha o conteúdo da profecia. E quando não tem o conteúdo da profecia, você entende que eles falaram em línguas estranhas. Eles receberam o poder, né? E aí o que que acontece? Aqui agora em 1 Coríntios 14,
A igreja entende também. Tem algumas manifestações que tem gente que consegue interpretar, ou seja, é como se fosse uma evolução. Mas eu acredito também que no Antigo Testamento já tinha gente também que conseguia interpretar sim, tá? Aí ele vai dizer aqui, né? Também chamado o dom de interpretação de línguas. Refutar. E a gente vai finalizar, né? O dia de hoje. Se alguém, irmãos, por que eu coloquei essa parte aí, refutar? Se alguém chega para você e diz que essas manifestações carismáticas, elas não têm base bíblica, apesar de tanta coisa que eu te dei aqui hoje, né? Tanta explicação, tanto contexto. Ó, eu escrevi assim, ó, se a manifestação carismática ou êxtase no espírito, com sons e gestos espontâneos, ou seja, línguas estranhas, profecia estática, é um fenômeno que fica implícito na Bíblia, implícito assim, né, no sentido português, porque no original o judeu sabe diferenciar. Quando ele lê lá, ele sabe que está falando da profecia clássica, quando ele lê lá, ele sabe que está lembrando da profecia estática. E o cara só caiu no poder, ele sabe. Nós é que não sabe. Talvez você é que não sabia, entendeu? Mas agora você está ciente. Por exemplo, mas se essas bases estão implícitas na Bíblia, por que devo considerar algo bíblico a ser seguido, observado e praticado? Por quê? Apesar de todo esse conceito, todo esse entendimento, por mais que algumas passagens fiquem implícito, escondido, mas com o original não, e na mente do judeu verdadeiro não, né? Aí eu posso falar para a pessoa assim, e a palavra circuncisão que não existe na Bíblia? Que existiu depois, na verdade. Você sabia, irmão, que a palavra circuncisão não existe na Bíblia? Ah, mas eu já li lá, ué, que é circuncisão. Circuncisão no português, irmão. Porque essa palavra, ela foi colocada depois, entendeu? Inclusive, pela tradução oral, pela tradição oral, eles passaram de geração em geração o que era Brit Milá, que eu anotei aí para você. Brit Milá significa pacto por palavra, né? Aí eu coloquei o texto aqui, ó. E disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás a minha aliança, alianças. Frisa isso. Tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Esta é a minha aliança que guardarei entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado, tá? Circuncidarei a carne do vosso prepúcio, isso será por sinal uma aliança entre mim e ti. No lugar da palavra, olha aí que eu anotei para você. No original é a palavra namal, que essa palavra circuncidar significa ramo. Significa o quê, irmão? Ramo. Ramo é aquele, lá no Piauí, a gente chama o olhinho da árvore, às vezes. A gente corta e planta ele em outro lugar para nascer, né? Ou seja, ramo é o que vai dar a vida, ou a extensão da vida de uma árvore. E a circuncisão acontece aonde? No pênis do homem. É cortar a pele, é fazer a cirurgia que hoje eles dizem de fimose, né? É cortar a pele, mas eles naquela época não tinham anestesia não, viu, irmão? Era com faca de pedra. E era uma aliança que todo homem que tinha que fazer com Deus, entendeu? Aí a palavra circuncidarei era isso, cortar o ramo. Então imagina se eu traduzo, ao invés de circuncidar, eu ponho a palavra original, vai cortar o ramo. É uma coisa escondida, né? Hoje está circuncisão. Mas como que eles descobriram que a palavra circuncisão, que era cortar o ramo, significava a palavra circuncisão?
porque daí na tradição oral. Deixa eu lembrar aqui o nome do livro dos judeus lá, que estava aqui na minha cabeça e saiu, irmão. Ah, depois eu lembro. Talvez aí, quando você for assistir offline, você vai lembrar. É um livro de tradição oral. E lá eles aprenderam, porque os rabinos foram passando a tradição oral de geração em geração. Então, quando encontrava lá Brit Milá, pacto por aliança, ou cortar o ramo, eles sabiam que era o quê? A circuncisão. Aonde é que eu encontro essa palavra namal novamente? Ó, só para você ter a fundamentação. Jó 14:2. Sai como a flor e murcha. Essa palavra murcha é o quê? É a palavra namal. Murchar aqui é no sentido sai a flor e eu vou lá e corto. Sai o ramo, eu vou lá e corto. Foge também como a sombra e não permanece. Então, para você ver que tem a conexão. Meu Deus, estou tentando lembrar aqui do livro de tradição oral. Falo direto esse tem, agora me deu um branco. Mas foi através da tradição oral que foi passado, ou seja, é uma palavra circuncisão. Então, a circuncisão, então, é uma palavra. Inclusive, eu vi um rabino falando lá no podcast do Vilela sobre isso também. Esqueci o nome do rabino. Ele fala lá sobre isso, entendeu? Que a palavra circuncisão não é uma palavra que tem na Bíblia, mas que foi colocada porque foi passada pela tradição oral. Aí o povo descobriu que era a circuncisão. É como também a palavra trindade. Não existe na Bíblia, existe o conceito da trindade. Ou seja, muitas coisas que muita gente que vem para refutar você pode te apresentar. Mas aí você fala assim, pois é, você fala que existe circuncisão. Não tem a palavra circuncisão. O ato existe, mas não a palavra. Isso foi colocado depois, entendeu? A palavra foi colocada depois, porque foi passado pela tradição oral. Isso já quebra. É o Talmud, isso mesmo, Naldo. Isso, cara. Tu é o cara. É o Talmud. É no Talmud que conta tudo isso. Então, é isso, irmãos. A aula de hoje é isso. É só apenas uma fundamentação de que existe o orar em línguas e que é um negócio desde o Antigo Testamento e acontece até os dias de hoje. E aí, a próxima aula vai ser daqui 2 semanas, é lógico, porque eu vou viajar agora nesse final de semana lá para o Espírito Santo. E aí, quando eu chegar, vai dar tempo, a gente faz a outra aula. Ou seja, na próxima segunda-feira a gente não vai ter aula porque eu vou estar lá pregando na igreja do pastor. E aí, quando eu voltar, na outra semana eu já estou aqui e a gente continua. Tá bom? Alguma pergunta, irmãos? Quando eu postar o vídeo também vocês podem assistir e reassistir de novo, viu? Eu sei que é muita informação para sua cabeça, mas como o vídeo fica gravado, você pode assistir depois e assistir e assistir e assistir. Esse tipo de coisa aqui, irmão, você tem que decorar isso daqui. Você que é obreiro da Cavote. Você não deve saber por cima, tá? Vai ser a continuação, sim, William. E aí a gente vai falar sobre as manifestações do dom de línguas, tá? Então, você tem que decorar isso daqui, porque qualquer hora você vai pregar numa igreja, você vai encontrar um irmão e ele vai te confrontar. Você fala em língua estranha? Onde está isso na Bíblia? Aí o cara já vai vir com um monte de originalzão. Não, mas está dizendo aqui que é idiomas que já existem. Ó. Aí quando tu tem todo esse conceito aqui, irmão, o cara vai ficar besta. Vai ficar doido da cabeça. Meu Deus do céu. Como que esse cara sabe disso, entendeu? Aí tu vem com um conceito desse daqui, pronto. É isso que eu quero que você entenda. Vamos orar, finalizando, agradecendo. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos por essa aula, por esse dia, por esse momento, pela vida de cada um desses irmãos. Que o Senhor nos abençoe, Pai. Faça com que cada palavra dessa seja gravada no nosso coração. Senhor, dá a eles, meu Pai, um espírito de sabedoria. Dá a eles uma mente fotográfica para gravar as coisas, Pai.
Dá a eles, meu Pai, sede e fome pela palavra. E que o Senhor, meu Pai, desperte mais e mais a vida de cada um, Pai. Enche eles com teu poder e que eles sejam dotados, plenos, cheios dos dons espirituais, para usarem como uma ferramenta em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Um forte abraço, um beijo no coração de todo mundo. Então, daqui 15 dias. Beijo. Boa noite a todos. Até daqui 15 dias. Obrigada.